Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa 286, mas olha só que interessante, né? Semana passada eu fiz o 285, mas no final das contas eu percebi que eu pulei. Deveria ter sido o 284. Olha que loucura. Então esse aqui é o 286 com cara de 284, mas com um assunto novo. Gente, muito obrigado pelo carinho e pela presença de vocês aqui no Tributologia toda semana. É um prazer enorme estar com vocês tratando de direito tributário. E hoje eu queria trazer um assunto muito interessante, porque ainda é um assunto presente no Brasil, é um assunto que a gente ainda vai discutir pelos próximos anos, e ainda que a reforma tributária esteja aí, e ainda que a reforma tributária já comece a sua transição em 2027, esse é um assunto que ainda vai assombrar muitos brasileiros, principalmente o setor de serviços, porque efetivamente a reforma tributária só substitui o ISS lá em 2033, né? Então no período de transição a gente ainda tem a cobrança do ISS. E o que eu vou trazer para vocês hoje aqui foi exatamente a decisão adotada pelo STJ lá no recurso especial, no RESP 1974556, RESP 1974556. Nesse RESP, o STJ julgou a isenção prevista na Lei Complementar 116, que é a lei complementar que regulamenta o imposto sobre serviços no Brasil, Lei Complementar 116, e lá na Lei Complementar 116 você vai encontrar que é isento do ISS a exportação de serviços. Dois pontos que são importantes aqui que a gente precisa só esclarecer para não dar nenhum problema interpretativo. O ISS é um imposto de competência municipal. São os municípios que têm a competência para instituir o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Mas o interessante do ISS é que a Constituição, lá no artigo 156, parágrafo 3º, ela prevê que caberá à Lei Complementar Nacional afastar a cobrança do ISS na exportação de serviços. Então nós temos aqui uma clara hipótese de isenção heterônoma, ou seja, uma hipótese em que o imposto municipal ele é afastado por uma lei federal, por uma lei gerada originariamente pela União Federal. Então, na verdade, a gente tem aqui uma isenção heterônoma autorizada pela Constituição Federal. Alguns autores dizem que isso não seria uma isenção heterônoma, porque a Lei Complementar 116 não é uma lei federal, mas uma lei nacional. Mas, efetivamente, é a União isentando o imposto municipal, portanto, eu entendo sim que é uma isenção heterônoma. Mas isso é autorizado pela Constituição, então não tem nenhum problema. Por que essa autorização existe? Porque a lógica tributária brasileira é que o Brasil não exporta tributos. A lógica tributária brasileira é que o tributo tem que ser suportado no Brasil e não pode ser enviado para o exterior. Então, não incide ICMS na exportação, não vai incidir o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, não vai incidir a CBS, não incide hoje o IPI na exportação, não incide PIS/COFINS na exportação, ou seja, a exportação ela é quase que desonerada. Você só vai ter na exportação, claro, a exportação de serviços, de mercadorias, a incidência do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, e o imposto de exportação, propriamente dito, que via de regra a alíquota é zero. A lógica é você deixar a tributação no destino, a tributação no país, onde essa mercadoria vai ser consumida, onde esse serviço vai ser consumido. E aí que está o detalhe, porque a Lei Complementar 116, ela prevê, lá no artigo 2º, que haverá a incidência do ISS se o resultado do serviço for produzido no Brasil. Então a isenção ela só se aplica se o resultado for produzido no exterior. E aí você vai entrar em alguns casos concretos cuja discussão ela vai ser realmente muito vasta, né? O que é o resultado? O resultado foi produzido no exterior ou foi produzido no Brasil? E aí você vai entrar nas lógicas de serviços, por exemplo, como tecnologia, software e etc. E você nunca vai saber, né? Onde é o resultado. Eu sempre dou o exemplo, e aqui eu não estou para dar resposta, estou para confundir mais, que é o caso do médico, por exemplo, operando aqui no Brasil por meio de robô e internet, e o robô está operando o paciente lá na Europa. Nesse caso, por exemplo, o ISS vai ser devido aqui, olá, eu entendo que o resultado, nesse caso, é produzido no exterior. O resultado não é produzido aqui. Se o resultado é produzido no exterior, eu estou exportando o serviço
não é fato gerador de ISS, eu estou isento nos termos da Lei Complementar 116. Esse é o meu entendimento. Agora, no caso concreto, é algo mais simples do que isso, mas ainda assim gera dúvidas. No caso concreto, a gente tem a discussão que envolve a intermediação de serviços turísticos internacionais. Então, o que aconteceu? A primeira turma do STJ, ela entendeu que incide o ISS sobre a intermediação turística prestada a empresas estrangeiras para viagens no exterior. Então, no caso concreto, o que aconteceu? Uma empresa de turismo, né, alegou que a atividade de reserva de hotéis, de veículos e etc. seria uma exportação de serviço, porque essa reserva ela acontece no exterior. Então, quando você contrata uma agência de turismo e essa agência de turismo ela reserva o seu hotel, reserva o seu carro, etc., ela está exportando um serviço e não haveria ali incidência do ISS, né? Então, dessa forma, o resultado da reserva, né, ele é no exterior. A intermediação ela acontece aqui, mas o resultado acontece no exterior. O ministro relator, que foi o ministro o Sérgio Cuquina entendeu que a atividade de intermediação gerou resultado no território nacional. Por isso que o imposto é devido. E o resultado no território nacional aconteceu porque efetivamente a empresa ela foi beneficiada no Brasil. Olha, eu confesso que eu não acho tão unânime e fácil de entender esse caso não, tá? E é um caso que gera muitas divergências. A grande verdade dos fatos é que a unanimidade desse caso, a meu ver, ela é uma unanimidade que não leva em consideração diversos elementos fáticos. Mas assim, eu entendo também a decisão do STJ, quando a STJ fala, olha, o que é a intermediação? Eu estou intermediando o negócio, mas a efetiva prestação de serviço é a intermediação. Então o fato de eu estar reservando no exterior é irrelevante. Por quê? Porque lá o que está acontecendo é a prestação de serviço de hotel, de hotelaria. O que está acontecendo lá é a prestação de serviço de transporte. E não a intermediação propriamente dita que eu fiz no Brasil. E ela se exauriu no Brasil. Ela não se estende até o exterior. Por isso que não caracteriza uma exportação de serviço. Porque ela efetivamente não se estendeu até o exterior. Ela foi produzida aqui, o resultado foi produzido aqui, e por isso que a tributação ela é devida aqui. Então, esse é o racional da jurisprudência. Esse é o racional do entendimento do STJ. Então, assim, parece um absurdo, mas quando você para pensar, peraí, cara, quem está prestando serviço lá fora é o hotel, é a transportadora. Aqui no Brasil é a intermediação. E a intermediação se exauriu aqui. Completamente aqui. Esse é o ponto. Ah, Gabriel, mas a agência de turismo me dá o suporte quando eu estou no exterior. Aí é uma outra situação que você pode discutir. Mas no caso concreto de intermediação, parece uma decisão ruim, parece uma decisão contrária ao ordenamento jurídico, mas na verdade não é. Pelo menos na minha opinião. Eu confesso que, num primeiro momento, eu achei que fosse uma decisão que merecia debate. Entendo quem critica, mas nesse ponto eu estou com o STJ. Eu acho que no caso da intermediação propriamente dita, o serviço ele vai se exaurir no Brasil. Ele não é um serviço que se estende ao exterior e eu não posso confundir a intermediação com hotelaria, com transporte e etc. Beleza? Bom, essa é uma decisão que é muito interessante, uma decisão de turma, que pode obviamente ser mudada, mas a gente tem que lembrar, repito, que o STJ vai continuar julgando ISS, vai continuar julgando ICMS por longos anos daqui em diante. Ainda que a reforma tributária entre em vigor, a gente tem um longo período de transição e nesse longo período de transição a gente vai ter ISS, a gente vai ter ICMS, a gente vai ter IBS. E até o lançamento, a constituição do crédito, a execução fiscal e os assuntos chegarem no STJ, a gente vai ter jurisprudência de ICMS e ISS lá para 2040, 2050. Isso não acabou. Beleza? Então vamos continuar estudando esses impostos, que são impostos muito importantes sobre o consumo para o nosso ordenamento jurídico. Gente, espero que vocês tenham gostado desse Tributologia. Na semana que vem tem mais. Um beijo enorme. Dá o seu like, curta, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso. Até lá, galera. Tchau, tchau.